E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de CV2, né? Essa é a nossa última aula antes da nossa primeira prova, né? Vou falar um pouco dela aqui também depois, mas na aula síncrona a gente conversa mais sobre a prova, tentem aparecer na aula síncrona. Bem, então, na aula passada a gente teve um monte de conteúdo lá sobre a parte de velocidade e tudo mais, sobre a parte de motor monofásico. Hoje a gente vai falar do último conteúdo, que é o gerador de indução. Então, a gente viu só o motor até agora, porque como essa máquina geralmente é mais utilizada mesmo. Agora a gente vai ver ela como indutor, né? E aí a gente separa em dois momentos aqui. Uma parte que é a operação em paralelo com a rede e uma parte que é a operação isolada. Eu vou colocar aqui também, vocês vão ver depois, que tem um materialzinho de revisão aqui junto com essa parte, beleza? Então, primeira parte, máquina aí em paralelo. Bem, a gente tinha visto já lá, né, em paralelo com a rede, a gente tinha visto lá, né, que não ia mudar as fórmulas e tudo mais. Então o que vai mudar aqui? Agora eu preciso que o rotor seja acionado com uma velocidade maior do que a velocidade síncrona, né, que é a velocidade que, quando eu conecto na rede, o campo girante estaria rodando ali se eu tivesse na máquina como motor. Né? Então aqui o rotor tem que ser mais rápido para a máquina injetar a potência na rede e não o contrário. Certo? Então o que acontece? Né? O estator está ligado lá na rede, vai ter um campo girante, porque se eu estou conectando lá na rede, o estator vai ter o campo girante. Só que qual que é a diferença aqui? Né? Agora, quando esse meu campo girante, que é produzido pelo estator, induzir corrente no enrolamento do rotor da máquina, ele vai criar um campo lá dentro do rotor, igual a gente já tinha visto que acontecia antes, né, que era o que causava a interação. Só que agora esse campo do rotor está mais rápido. Então, como é ele que está mais rápido, ele vai gerar, né, tensão induzida no estator. Ele vai fazer o caminho contrário porque o rotor está mais rápido. Ele vai ver o campo do rotor, mesmo sendo o estator que cria esse campo, né, que causa o rotor, né, de gerar esse campo, por causa que ele tem já a tensão da rede. Né? Então a tensão da rede vem para o estator tem o campo girante por causa da rede, induz um campo no rotor, só que o rotor está mais rápido do que o campo girante. Por causa disso, a potência flui de dentro da máquina para fora, né? Flui do rotor para o estator. Então essa interação entre os dois campos continua a mesma, a diferença é que agora eu tenho mais velocidade no rotor, então eu vou ter potência indo para a rede elétrica. Né? E a gente já viu como é que fica a curva, é bem parecida com a parte do motor, ela tem só um pouquinho mais de abertura aqui talvez. Né? E como que funciona? Né? O circuito é o mesmo, como a gente viu, vale tudo que a gente fez para rotor, vale para motor, vale para gerador. Então vale tudo aqui igual. Né? Aqui a gente vê um banco de capacitores que eu já vou comentar. Mas qual que é o ponto? Né? É lembrar que a potência ativa e reativa vai depender da velocidade, igual a gente tinha lá no motor. Né? Tudo depende aqui do escorregamento, né? Da velocidade. Então aqui tem como que ficaria esse valor de potência ativa, né? E reativa em função da velocidade que eu tenho lá no meu gerador, certo? Então dá pra ver que depende aqui. Bem, lembrando que isso aqui é lá do TVNAN, né? Esse T aqui é de TVNAN. Aqui não tá na forma TVNAN, aqui tá o circuito completo, mas seria esse V de TVNAN. Bem, então, né? Por que tem aquele capacitor? Porque geralmente essa máquina ela sempre vai precisar da parte de potência reativa, né? Por quê? Porque eu preciso magnetizar a máquina. Se a gente lembrar lá do modelinho, a parte de magnetização é o indutor, né? Ou seja, a gente tem que alimentar o indutor, a gente tem que dar potência reativa. Então, essa potência reativa geralmente vem da rede, né? Quando está ligado em paralelo com a rede, a gente pode pôr só a rede lá, então a rede vai girar o campo e também vai dar a potência reativa para a máquina só vai exportar a potência ativa, né, que é o que a gente quer mesmo do gerador. Mas se eu colocar um banco de capacitores, igual tinha nessa figurinha aqui, né, banco de capacitores, o gerador e a rede, se eu fizer isso, aí eu não vou precisar que a rede compense tanto dessa potência reativa que a máquina precisa para magnetizar. Então, eu vou demandar menos ali, por exemplo, dos fios da própria máquina, porque não vai estar passando corrente reativa, né, entre aspas, corrente com atraso maior ali em relação à tensão da rede pro meu gerador.
né? Então a gente usa o capacitor para isso daí. Geralmente a gente usa um capacitor para ajudar nisso, para evitar, porque é sempre bom diminuir corrente se você pode, né? Porque se você está querendo um gerador, você está mais preocupado com a parte ativa, você quer que ele consiga atender mais corrente. Então você tenta diminuir a parte reativa e uma das maneiras é colocando um capacitor. E o que acontece aqui, né? Nesse caso, como ele está com a rede, eu preciso ter um controle de velocidade lá no rotor. Porque como a minha saída vai estar muito ligada com a rede é muito mais forte do que o meu gerador, eu sempre vou ter uma tensão lá e uma frequência, né, que está ligada com a velocidade do campo ali, sempre vai ser igual. Ou seja, a minha máquina não vai conseguir mudar o nível de tensão da rede e a frequência. Na prática vai mudar muito pouco, né? Óbvio, vai mudar um pouco porque você está conectando e tudo mais. Mas vai mudar muito pouco porque a rede é mais forte. Então a gente pode considerar que a máquina não consegue mudar a tensão e a frequência da rede. Ela vai soltar mais potência ativa, mais corrente, só que a frequência e a tensão vai ser a mesma. Então como é que ela compensa esse aumento de carga, já que ela não consegue abaixar a tensão ou abaixar a frequência, né? Ela tem que aumentar a velocidade do rotor. Então o rotor tem que rodar mais rápido do que o campo girante para eu conseguir mandar mais corrente, né? Ou seja, a interação entre esses dois campos tem que ser mais forte. E assim como no caso do motor, quanto maior a diferença entre esses meus campos, mais forte, entre aspas, né, é a interação dos campos. Porque vai ter um atraso maior, o campo vai ir com mais ferocidade ali para induzir tensão nesse caso. Então, eu preciso aumentar a velocidade para suprir essa carga, né? E aqui tem como é que funciona a potência ativa, né, e a potência reativa, né? Geralmente a gente está mais preocupado com essa parte aqui. Aqui, né, se eu colocar o capacitor, o que acontece? Então, geralmente a gente usa aqui 75% da potência reativa quando a máquina está em vazio, né, sem nenhuma carga conectada. E basicamente seria, né, essa linha preta aqui sem a compensação, né, sem esse capacitor. E essa vermelha é com o capacitor. E dá para fazer isso também para motor, né? Por quê? Porque o motor também vai precisar da parte reativa. Se você tiver um banco de capacitor que você pode pular, você também vai diminuir a corrente que vai drenar da rede. Mas a gente está falando de gerador, né? Para motor isso aqui não importa tanto. Então você consegue mudar um pouco essa característica, né? Isso aqui é importante, né? Por causa que a gente pode querer dar uma olhada como é que está o fator de potência. Então mexer com o capacitor sempre ajuda aqui um pouco. Certo? Então, paralelo com a rede é basicamente isso. Eu preciso aumentar a velocidade quando minha carga aumenta. Não tenho o que fazer porque a rede é mais forte que o gerador. A tensão e a frequência vão continuar a mesma. Mas e quando ele está trabalhando isolado? Eu não estou conectado na rede. Primeiro de tudo, né? Se ele não está conectado na rede, como que ele vai me dar a parte paralela lá? Né? A parte paralela é ótimo. Como é que ele vai me dar a parte da indutância que está relacionada com a magnetização? Se eu não tenho mais a rede para dar o meu reativo, agora eu dependo unicamente dos meus capacitores. Então agora eu tenho que fazer um projeto bem feito para esse capacitor conseguir dar para a minha máquina a excitação dela. Então o capacitor vai ser responsável por dar a potência reativa para a máquina para ela funcionar. Ok? Então teria isso daqui, né, que é basicamente essa ligação. Mas, além disso, né, se a gente lembrar lá, a máquina, quando está ligada na rede, além da parte de reativos, tinha uma outra coisa que eu falei, né, que é gerar o campo. E como é que eu gero o campo aqui só com o capacitor? Como que isso funciona? Isso aqui, se vocês lembrarem lá de conversão 1, é muito parecido com o caso da nossa máquina da nossa máquina de corrente contínua em paralelo, né? O que acontece aqui é uma escadinha aqui, né, de excitação da máquina com o capacitor. Então o que acontece? Eu tenho uma pequena tensão residual lá na minha máquina, igual eu tinha na máquina CC. Essa tensão residual vai conseguir dar um pouquinho, se também tiver um pouco de tensão no capacitor, né? Geralmente a gente costuma dar uma carregada nesse capacitor também para ajudar nesse processo. O que acontece? Essa pequena tensão residual vai trabalhar com o capacitor, vai gerar um pouquinho de campo. Vai gerar um pouquinho de campo, vai induzir um pouco mais de tensão no capacitor. O capacitor vai conseguir excitar mais a máquina vai ficar mais excitada, vai gerar mais tensão para o capacitor vai conseguir excitar mais a máquina, mais excitação, mais tensão no capacitor, mais excitação para a máquina. Fica nesse ciclo, eu consigo construir a curva da minha máquina. Então ela vai operar, né, igual a gente tinha lá no ponto que eu cruzo a curva de magnetização da máquina com a reatância do capacitor, ou seja, onde ele vai operar depende do capacitor. Lá no caso da máquina de corrente contínua dependia da resistência crítica que eu tinha de campo, né? Se vocês olharem lá no material, não sei quem não lembra,
Quem lembrava já viu que é igual, né? Aqui é basicamente a mesma coisa. Então eu vou definir o ponto de operação aqui nessa minha curva de magnetização com o capacitor que eu vou colocar lá. Ok? E aí aqui, conforme eu mexo nesses capacitores, né, eu ando nessa minha curva aqui mais para cá ou mais para lá. E aí também, igual tinha lá na máquina, tem um valor aqui que a gente chama de capacitância crítica, que é o último valor de capacitor, né, que é esse capacitor que estaria passando aqui quase que paralelo, aqui rente com essa curva de magnetização, que é o último valor de capacitor que eu conseguiria gerar alguma coisa, né? Para menos disso, a máquina não vai conseguir sustentar tensão. Não vai fazer aquele processo, né, da escadinha ali de excitação. Só que agora o que acontece? Se eu tô com o capacitor, não tô com a rede. Agora, quando a carga aumenta, a tensão diminal vai diminuir. Mesmo que eu mantenha lá o gerador na mesma velocidade. Certo? Por quê? Porque agora eu não tenho mais a rede para forçar ali. Então, a minha máquina vai perder força, né, entre aspas, porque vai ter a queda de tensão lá, vai diminuir a tensão, vai ter maior queda de tensão porque eu estou aumentando a corrente da carga, né, na minha máquina. Então, eu diminuo a tensão. Se eu diminuo a tensão da máquina, eu diminuo a tensão do capacitor. Se eu diminuo a tensão do capacitor, eu diminuo a excitação. Então, a gente começa a andar para trás naquela escadinha. Então, o que vai acontecendo é isso daqui. Eu vou perdendo, né, a carga até um ponto aqui onde a máquina não consegue suportar mais a excitação com a queda de tensão e a máquina para de funcionar. Ela perde a excitação. Então, ela vai caindo a velocidade. Vai caindo a tensão. Inclusive, a gente faz esse teste aqui geralmente com a turbina sendo acionada por uma máquina síncrona para garantir que a velocidade está sempre igual. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa característica? Colocar também um capacitor aqui em série. Então, se a gente coloca os dois aqui, a gente consegue melhorar um pouco essa parte da excitação, né? Porque você colocou mais o capacitor ali. E aí você quebra um pouco aquele ciclo, né? Que uma coisa depende da outra. Você põe esse capacitor, você dá uma bufada ali na parte da excitação. Ele demora um pouco mais para cair aqui, como a gente vê, né? Esse aqui seria o normal, né? Que é só o paralelo. E o CL paralelo fica com esse azul aqui. Aqui tem só uma deduçãozinha da fórmula para mostrar uma outra coisa que é interessante, né? Se a gente olhar aqui, né, ele só está mostrando como que eu relaciono a velocidade que eu tenho lá no meu campo girante, né? Que eu estou gerando, né? Porque essa aqui é a do rotor, vamos falar que está igual, com com as minhas resistências aqui, né? Então, a resistência da carga, né, que seria esse RL aqui, que eu conecto, por exemplo, aqui, quando eu vou olhar para a máquina, né? Ela vai, né, se o resto eu não vou mudar a velocidade, não vou mudar o número de polo, não vou mudar as resistências internas da máquina. Quando eu mexo na minha resistência, eu mexo na minha velocidade. Certo? Então, aumentar a carga, que é diminuir o RL, né? Lembrando que aqui ele está embaixo, mas ele está 1 sobre RL, por isso que acontece isso. Então, aumentar a carga vai diminuir também a frequência elétrica. O que faz sentido, né? Se a minha máquina não está ligada na rede, que tem uma frequência forte, que vai manter ela ali rodando, e eu começo a aumentar a carga, é igual pensar no motor. Se eu tenho um motor lá rodando e eu aumento muito a carga mecânica dele, o motor vai girar mais devagar. Só que aqui no caso, o que vai acontecer é que eu vou aumentar muito a minha carga, e aí o que eu estou induzindo vai ter uma velocidade menor. Ok? Mas é a mesma ideia. Então, acho que é tranquilo pensar que quando eu aumento a carga, eu diminuo a frequência. Né? E aqui tem as duas coisas. Né? Então, quando eu opero essa máquina de forma isolada, eu tenho problemas de magnitude de tensão e frequência. Né? Conforme eu aumento a carga, eu perco tensão e eu perco frequência. Né? Beleza? É basicamente isso aqui. Mas tem vantagens, né? É uma máquina simples, já está montada lá. Se você souber qual vai ser a carga e não vai variar muito, é tranquilo de deixar lá, ou pelo menos não vai variar muito para cima, né? Se for menos, tudo bem. Não tem tanto custo, não tem muita parte de manutenção, porque você não vai energizar a parte móvel, né? Você não vai conectar lá o rotor pode ser gaiola de esquilo mesmo. Né? E ela tem um bom amortecimento eletromecânico aqui, porque você não precisa forçar o gerador a ter a mesma velocidade. Ela está livre para girar. Era isso daqui. Basicamente aqui agora eu só coloquei um outro negócio que é interessante, que é como você pode operar esse gerador se ele for duplamente alimentado. Ou seja, se eu tiver o rotor aberto, né, com as espiras também, e
e eu quiser trabalhar com ele, lembra que eu posso mexer no rotor para mudar a tensão, a frequência, como é que está a potência ativa e reativa da máquina. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, conversores de eletrônica de potência aqui, né, conectada na parte do rotor da máquina, quando a gente conecta nessa parte de dentro aqui do desenho da máquina é o rotor. Então, a gente liga aqui no rotor, nesse crowbar aqui que serve, já vou mostrar para que serve ali na próxima figura, né? E aí eu ligo nessa parte aqui, que vai fazer essa conversão para me ajudar a ter esse controle de quanto de potência ativa, reativa eu tô, se a velocidade do rotor tá tudo certo e tudo mais. E aí depois eu ligo na rede para fazer essa alimentação. Então isso aqui funciona bem, né? E aí aqui a parte da rede também está alimentando o estator, que é a parte de fora. Então isso daqui a gente geralmente usa em gerador eólico, né? Por quê? Porque o gerador eólico, né, ele gira numa velocidade muito baixa. Então é muito chato, né, vamos dizer assim, de usar um gerador síncrono aqui, porque você vai ter que ter um controle muito bom ali dentro da máquina, tem uma jogada de engrenagem muito boa também para transformar isso em algo perto da velocidade síncrona para o meu gerador síncrono funcionar. Então a gente costuma usar a máquina de indução, e ainda mais essa dupla alimentada, né, que tem essa liberdade de controle, porque como esse cara roda muito devagar, eu faço uma jogadinha aqui de engrenagens, né, que eu já teria que fazer de qualquer forma aqui, para colocar numa velocidade mais perto do que eu quero para minha máquina, só que essa máquina aqui tem um controle melhor de velocidade, né, se eu tiver essa parte de eletrônica de potência. Então ela tem mais liberdade, eu consigo controlar bem a velocidade, eu não preciso ficar limitando muito o quanto esse cara vai rodar, eu deixo ele mais livre. E, obviamente, isso aqui fica um pouco mais caro, né? Porque olha aqui como é que fica mais complexo. O próprio projeto da máquina tem que prever fazer isso daqui, não é qualquer enrolamento. Você tem que fazer um enrolamento bem feito, bem projetado e tudo mais, né? Então, é uma máquina que fica mais cara, mas funciona muito bem para gerador eólico, né? E esse crowbar é isso aí que eu falei da parte aqui mecânica. Bem, era isso daí. Aí de tarefa eu quero só que vocês pensem naquele caso do gerador isolado, como é que vocês resolveriam, por exemplo, aquele problema da variação da frequência, né? Se eu tenho uma carga que tem que operar com uma frequência de 60 Hz, como é que vocês resolveriam esse problema aqui, né? Vocês são de engenharia de controle e automação, fiquem à vontade aí para dar as suas ideias. Bem, então na próxima aula como vai ser? A gente vai ter a nossa prova aqui, né? Terça, já vou até colocar aqui. 24 horas de duração. Por que isso aqui ficou gigantesco? Não. Então, 24 horas de duração. Quem já fez matéria comigo sabe que eu costumo fazer assim. Então eu dou a prova para vocês na segunda meia-noite, segunda 11 tanto da noite, e deixo vocês entregarem até o final de terça-feira. Então vocês têm 24 horas para fazer, certo? Individual. Vocês podem consultar o material, mas não podem consultar o colega. E acreditem, dá pra ver quando vocês estão usando provas iguais como base ou tá pegando com o colega. Então, tentem fazer sozinho, ok? Tentem fazer a parte de vocês aí. A prova não vai ser complicada. Então, vocês vão ter 24 horas para fazer na terça, me entregar. Prova individual, ainda não sei quantas questões vai ter exatamente. Vai ter uma parte mais conceitual e uma parte mais de conta, né? E aí, né, como a gente teria que ter 2 aulas nessa semana, né, por causa da pandemia, teria que repor já uma aula nessa semana, eu vou começar a máquina síncrona. Aí a gente não vai ter aula de dúvidas dessa máquina síncrona, porque seria na terça da prova, né? Mas aí a gente deixa essa parte, caso tenha dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, obviamente, né? Mas a gente pode tirar também na outra aula síncrona. Mas eu vou dar menos matéria aqui, porque eu sei que vocês vão estar fazendo a prova e tudo mais. E daí para outra semana já vai ter a aula da outra semana, então já vai juntar com esse conteúdo. Mas como se eu não fizer isso daqui vai ficar atrasada o nosso conteúdo, eu vou ter que dar a prova na terça e na mesma semana ainda vou soltar uma aula para vocês verem lá, beleza? Então, era isso daí, galera. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail. E aí no final desse material aqui, ó, eu não vou falar tudo, mas eu coloquei um materialzinho de revisão com as coisas mais importantes aqui, como é que calcula as coisas, né? Então eu recomendo vocês darem uma olhada nesse material aqui, né, que tem principalmente as partes conceituais e algumas fórmulas,
Mas eu recomendo muito que vocês vejam também aqueles exercícios e aqueles exemplos que eu coloquei. Tem bastante coisa resolvida que eu dei pra vocês lá numérico, né? Que ajuda também a ver o que tá acontecendo, certo? Eu vou ver quantos exercícios que eu tenho aqui já meio preparados. Qualquer coisa, se eu ver que dá, sem atrapalhar fazer a prova, eu coloco mais alguns exercícios resolvidos lá no Moodle, beleza? Mas qualquer dúvida aí sobre essa parte conceitual ou sobre os exercícios que eu já dei, só me mandar um e-mail. Beleza, galera? Bem, era isso. Boa prova aí pra vocês. Embora a gente vá se ver ainda na aula de dúvidas dessa aula aqui, né? Mas é isso daí, galera. Falou e até semana que vem.